deve estar profunda e seriamente abalada. E deve ficar mesmo. Deve ficar mesmo. Por quê? Porque quando você descobre que quem fez a Bíblia foi a igreja, que igreja? A Igreja Católica. Essa igreja aí toda cheia de pecados. Essa igreja cheia de misérias. Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, não acredito. Essa igreja aí da pedofilia, desses pecados medonhos, né? Essa igreja que fez a Bíblia, ah, como é que eu vou crer nessa igreja? Como é que eu vou acreditar nisso? Entenderam o problema? Eu sei que eu estou pondo minhoca na sua cabeça, mas eu quero que você entenda o problema antes de eu te dar a solução. Se eu estou te colocando em crise, então eu estou conseguindo aquilo que eu quero. Eu quero colocar você em crise. Eu quero que você entenda um problema. Eu quero que você entenda o problema. Eu quero que você entenda aquilo que os santos padres nos dizem desde o princípio. Santo Agostinho está no nosso catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz o seguinte, presta atenção nessa frase, porque ela é a nossa fé católica, hein? Ele diz assim: eu não creria nos evangelhos se a isso não mandasse a Santa Igreja Católica. Se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a igreja não me mandasse crer nos evangelhos. Quem está dizendo isso é Santo Agostinho. Gente, esta é a fé da Igreja Católica. Bem-vindo à Igreja Católica. Bem-vindo. É isto, Igreja Católica. Você tem que crer na igreja. Calma que eu vou explicar como. Você ainda não está entendendo como que você vai crer nessa igreja, né? Pecadora, cheia de gente da pá virada, né? Calma. Mas eu quero que você entenda que essa sempre foi a fé da igreja. Como é que nasceu a Bíblia? Essa é a grande pergunta. Vamos então responder essa pergunta. Jesus, primeiro, vamos deixar bem claro. Jesus não escreveu livro algum. Jesus, segundo os evangelhos, sabia escrever. Por quê? Porque ele leu na sinagoga de Nazaré o livro do profeta Isaías. Quando trouxeram a pecadora arrastada até os pés deles, ele começou a escrever na areia. Que é um sinal de que ele sabia escrever. Mas Jesus não deixou nada escrito. Aquilo que ele escreveu na areia, na esplanada do templo de Jerusalém, o vento e a chuva apagou. Não havia nenhum gravador na época, nenhuma câmera para registrar o que Jesus estava dizendo. Nós não sabemos o que Jesus disse, a não ser pelo testemunho da igreja. Não tem outro jeito. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, os apóstolos que ele escolheu, teve um que gorou, né? Não deu certo. Judas. Mas os outros 11 ficaram, escolheram mais um sucessor, Matias. Esses 12 apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes. E esses homens que antes eram medrosos e incapazes de fazer algo de bom, se tornaram
homens destemidos, cheios de fé e cheios de Deus, porque só o Espírito Santo é que dá para a gente força de entregar a vida. Entendeu o problema? Se você não tem o Espírito Santo, meu irmão, você vai ficar realmente dentro do seu quarto tremendo de medo. É interessante. Eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo, por isso que é bom conversar com um psicólogo. Estava conversando com o Roberto Tamashiro, que é psicólogo lá do seminário, essa semana. Ele me dizendo que não existe remédio para medo. Remédio psiquiátrico para medo não existe. Tem remédio para ansiedade, remédio para o sono, remédio para depressão, mas remédio para medo não tem. Eu não sabia disso, besta que eu sou, né? Ignorante. Fazer o quê? Fiquei sabendo, não tem remédio para medo. O único remédio para medo que eu conheço chama-se Espírito Santo. Que é aquele que é a presença que está do nosso lado, que nos dá força para nós entregarmos a nossa vida e enfrentarmos. É Ele que nos dá costas quentes, é o Espírito Santo. É esse amor de Deus Pai que é derramado em nós. O Espírito Santo é o amor de Deus Pai que é derramado no Filho. Jesus, em primeiro lugar, e nós que somos membros do corpo de Cristo. Pois bem, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Gente, os protestantes, eles acreditam que os apóstolos foram inspirados por Deus para pregar o Evangelho e que os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever os livros do Novo Testamento. Eles acreditam nisso. Até aí nós estamos de acordo. Que por inspiração divina, eles escreveram os evangelhos. Só que o desacordo começa no seguinte: do que adiantaria Deus inspirar a boca do pregador, se ele não inspirasse também o ouvido daquele que recebe a pregação? Entenderam o problema? Quando a gente reza, pedindo a Deus o Espírito Santo para uma pregação, nós estamos pedindo a Deus o Espírito Santo que Ele venha no pregador, mas também venha em quem vai ouvir a pregação. Porque se quem ouvir a pregação não receber o Espírito Santo, a pregação não adianta de nada. Gente, é a coisa mais desanimadora da face da terra. Você ouvir o feedback, o retorno das suas pregações. Às vezes é bom, às vezes é desanimador. Você vai na sacristia, terminou a missa, a pessoa chega lá, diz: padre, que pregação maravilhosa. Qual a parte que você mais gostou dela? Ah, quando o senhor disse assim, assim, assim. E você não se lembra de ter dito aquilo. Isso infeliz. O negócio é... A inspiração é tanta que foi até palavra que você não disse. Então, vejam. Nós, igreja, cremos que o dom de Deus, a graça de Deus, ilumina não somente os nossos pregadores, mas ilumina também aqueles que recebem a pregação. Existe um dom que é dado na boca do profeta, mas existe um dom que é dado no ouvido do povo. É aqui que entra um pouco o desacordo com os evangélicos. Do que é que adiantaria Jesus garantir infalivelmente aos apóstolos a inspiração de falar e de escrever, se não desse à igreja dos tempos que viriam depois, ou seja, aos nossos bispos, a garantia de que eles são capazes de distinguir o verdadeiro Jesus do falso Jesus.
Porque, gente, não, mas nós sabemos porque quem escreveu o Evangelho